Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma English Class. Estamos agora com a nossa aula 35.1, que vai trazer um outro tempo verbal. Vamos falar sobre o past continuous ou passado contínuo em português. Então a gente viu sobre o simple past e agora vamos entrar para o tempo contínuo dessa questão do passado. É muito simples. Se assemelha lá com present continuous, a diferença é que o verbo to be que você vai usar é no passado. Vamos relembrar? Let's go! Eu falo relembrar, apesar de ser uma aula de 40 minutos, uma aula mesmo, porque o past continuous é a mesma situação do present continuous, claro, com a ideia de passado. Então, o título da aula temos aí, What were you doing? O que você estava fazendo? Uma pergunta utilizando estrutura de passado contínuos. Então, vamos ver as formas affirmative, negative, and interrogative. Todas as formas, como a gente sempre vê em todos os tempos verbais. Certo? Olha só. Como é que a gente vai usar esse passado contínuo? Em que situação nós vamos usar ele? Ele é usado para descrever ações em curso no passado. Ações que estavam acontecendo no passado e não estão acontecendo mais, porque lá no passado ficaram. Então, esse tempo verbal dá informações sobre as circunstâncias de uma situação. Olha só essa frase. There were a lot of people in the plane. Então, havia várias pessoas no avião, ou tinham várias pessoas no avião. E aí, ou existiam várias pessoas no avião. Você também pode também falar dessas três formas. Isso aqui, nossa primeira frase, não é estrutura de passado contínuos. Isso aqui é estrutura de there to be. There to be que vocês viram lá na unidade, na temporada 1. Então, there to be no passado fica there were, porque esse verbo aqui é o to be no passado. E aí temos a informação que muitas pessoas estavam, o quê? No avião. E logo em seguida a gente tem a ação no passado contínuos. Olha só. Some were sleeping in their seats. Alguns estavam dormindo nas suas poltronas. Então, esse were sleeping é a estrutura aqui de passado contínuos, onde você percebe que você tem um verbo to be no passado, porque são dois no passado, esse é um deles. E temos o verbo principal, que vem do verbo to sleep, o verbo dormir. E o que aconteceu com ele? No final dele, você percebe que tem aquele nosso querido ing, o ing, que é o gerúndio do inglês, ou seja, quando ele está no fim de um verbo, nem sempre, vamos deixar claro que nem sempre isso vai acontecer, mas nesses casos aqui de passado contínuos, presente contínuos, futuro contínuos, todos os tempos contínuos, você vai ter a tradução de ando, endo, indo no português, somente esse ing. Vamos ver mais frases utilizando o passado contínuos? Temos aí essa pergunta que ela vai ser repetida diversas vezes durante a nossa aula, porque alguém está querendo saber o que o outro estava fazendo no passado. E como eu sei que ele quer saber no passado, por conta do meu verbo to be no passado, ele está aqui como were, e então eu vou fazer a pergunta de o que você estava fazendo. Temos aqui o nosso pronome interrogativo, o verbo to be que vem na frente para fazer pergunta, ele só não está na frente desse pronome interrogativo porque não é uma pergunta de sim ou não. É uma pergunta que você vai ter que elaborar a sua resposta, tanto é que temos uma resposta aqui para isso. Então, o que você estava fazendo? Temos uma pessoa e ela faz o que aí? Ela estava dormindo, né? Então, olha só, early morning, ou seja, de manhã cedo, I was sleeping. Eu estava dormindo. E agora sim, relembrando o verbo to be no passado, temos o segundo aqui, que é o was. Então, basicamente, você tem was, were. São dois verbos no passado. Somente esses dois que você tem que se preocupar. Qual que você vai usar com qual pronome pessoal? A gente já vai chegar nessa parte da aula, mas perceba aí que o was, ele é utilizado com a primeira pessoa do singular.
e além da primeira pessoa do singular, é usado com todas as pessoas da terceira pessoa do singular também. E o restante vai ficar com este verbo aqui, que é o were, tá? Cuidado para não falar were, a gente fala were, certo? Então vamos para a próxima frase. Na próxima frase, mesma pergunta, what were you doing? O que você estava fazendo? E aí continua a historinha dessa pessoa. E ela fala, after getting up, depois de ter acordado, perceba que esse ing eu não vou traduzir para acordando. Eu vou traduzir no português para depois de ter acordado, porque faz mais sentido pra gente, certo? I was having my breakfast. Aí você vai traduzir essa questão de was having não para eu estava tendo, porque o having vem do verbo to have, certo? Que é o verbo ter, mas eu já havia comentado com vocês que quando a gente fala sobre refeições, sendo ela café da manhã, ou lunch, que é o almoço, ou um snack, que é um lanchezinho, ou até o dinner, que é o jantar, tu vais usar aí o verbo to have para falar de refeições. Então ele fala I was e having, porque esse having é o meu verbo principal que recebe o ing. Então esse ing aqui do meu verbo get não tem a ver com esse gerúndio, tá? Então o principal é esse aqui, é este aqui, logo depois do meu verbo to be no passado. Então, I was having my breakfast, que traduzindo, eu estava comendo ou eu estava tomando o meu café da manhã, porque a gente fala essa questão de tomar, né? A gente usa no português, eu estava tomando o meu café da manhã, mesmo que você não tome café propriamente dito, certo? Vamos lá para a próxima frase? Olha só. What were you doing? O que você estava fazendo? E aí a pessoa continua. De repente, suddenly, assim, de repente, assim, uma coisa do nada que aconteceu, ela falou o quê? I was chitty-chatting with my sister. Então, de repente, eu estava conversando, trocando ideia, papeando, tudo que você possa imaginar nesse sentido. Essa palavra chitty-chatting, e aí você percebe, é um verbo, e aí o que acontece? O ing está no fim da palavra chat. E aí você percebe o seguinte, ela faz parte lá da regra, né? Da regra daqueles verbos que termina com consoante, vogal, consoante, e aí você precisa dobrar a última consoante para poder acrescentar ing, por isso que ele ficou deste tamanho aí, do verbo to chat, que é essa questão de conversar, de papear. Então, I was chitty-chatting with my sister, estava conversando, papeando com a minha irmã. Vamos seguir? E aí, what were you doing? O que você estava fazendo? For the rest of the morning, pelo resto da manhã. For the rest of the morning, pelo resto da manhã. I was working out at the gym. I was working out at the gym. E agora você tem o verbo principal aqui como working. E esse working out vai significar o quê? Malhando. Então, eu estava, I was, malhando na academia. Gym, até porque a imagem já diz isso, né? A imagem ajuda aí. E o verbo to work a gente consegue lembrar que é trabalhar, mas além de trabalhar, ele vai também significar funcionar. E aí com essa palavra out, com essa preposição working out ou só work out, porque tem esse ing aqui, já que a gente está falando de passado contínuos, vai significar malhando. Então colocando o corpo aí em forma na gym, academia. Muito bem? E what were you doing? O que você estava fazendo? E aí ele continua at noon. No meio-dia, meio-dia não, ao meio-dia, I was already having lunch. Aí ele fala, meio-dia eu já estava almoçando. Eu já estava, esse already vai significar já. Não é o único já do inglês, existem outras palavras também que são usadas no contexto de já,
mas esse already aqui na frase vai significar já. Então, having lunch, almoçando. Ele estava almoçando fish and fries, ou seja, peixe e batata frita, que é uma comida muito comum. Eu acho que é mais comum na Inglaterra, salvo me engano. E parece estar gostoso, hein? Só que não é um pirarucu, não é um tambaquim da vida, né? Deve ser um peixe de lá, nem sei. Então, vamos continuar a nossa historinha. What were you doing? Então, depois do almoço, o que aconteceu? From 2 p.m. to 6 p.m., ou seja, das 2 da tarde às 6 da tarde, I was giving English classes. Eu estava, o quê? Giving English classes é o quê? Dando aulas de inglês. Giving English classes. Aulas, porque aqui a palavra está no plural. Was giving, dando aulas de inglês. Logo em seguida, what were you doing? O que você estava fazendo? E ela fala, porque assim, a imagem, imagina que é uma mulher aí, mas só que eu nem sempre você consegue a mesma imagem da mesma pessoa. Então essa história pode ser sobre uma mulher, sobre um homem, você que imagina aí. Então later, mais tarde, later, I was making some shops at the supermarket. Ou seja, mais tarde eu estava fazendo. Isso, make também vai significar fazendo, assim como o verbo to do, que é o verbo fazer, nós temos também o verbo to make, cada um com as suas nuances. Então eu estava fazendo compras, algumas compras no supermercado. And what were you doing? O que você estava fazendo? Once at home, uma vez em casa, I was preparing a yakisoba. Eu estava preparando um yakisoba. I was preparing. Eu estava preparando. E esse verbo aqui vai lá do meu verbo, onde o que acontece? Verbo que termina com E, o que acontece? Você tira o E para poder acrescentar o ING. Todas essas regras do ING eu já passei para vocês na aula do Present Continuous, do presente contínuo. Então, todas as regras, tanto a do CVC, tanto a regra do E e outras regras, eu passei para vocês lá na nossa aula do Present Continuous. Então, aqui nessa aula eu não trouxe, tô só falando de alguns que eu vejo aqui. Então, what were you doing? O que você estava fazendo? E aí a pessoa fala, as soon as the dinner was ready. Assim que o jantar. As soon as the dinner. Assim que o jantar estava pronto. Was ready. Então, até o ready aqui nessa vírgula, nós temos uma sentença aí no passado. Somente passado, sem ser passado contínuos. Então, estava pronto, porque essa ação, ela aconteceu antes, né? We were already eating. Nós já estávamos comendo. Nós já estávamos comendo. Muito bem? Então perceba que aqui e até nas outras tiveram duas ações. Uma ação no passado e simples, que é essa aqui, passado simples, e essa aqui, passado contínuo, onde você tem uma continuidade, algo que estava acontecendo no passado. Então, essa ação de we were already eating é ação no passado contínuo. E como eu sei disso? Por conta do ING. Sem o ING não tem essa questão de progressão, de continuidade, porque ele dá essa ideia, fazendo, falando, comendo, que algo estava acontecendo no passado, estava tendo continuidade. E essa ação estava tendo continuidade quando essa ação aqui, ela ocorreu, porque o jantar precisou ficar pronto primeiro para poder, né, a galera comer o jantar. E aí eles estavam já comendo o dinner deles. What were you doing? O que você estava fazendo? Logo em seguida, aparentemente ela estava o quê? Vendo aí TV. Então ela fala, I was watching some TV. Ou apenas I was watching TV. Porque quando ela coloca esse some aí, pode dar a ideia de um pouco de.
a gente viu lá nos pronomes indefinidos. Eu falei que esse some também tem a ideia de um pouco. Então, I was watching, eu estava assistindo um pouco de TV. Muito bem. Vamos para mais. What were you doing? And the last one, porque depois da TV vem aí, isso aqui tem muito a ver comigo. Vem aí a questão do dormir. Então, what were you doing? O que você estava fazendo? But at 10 p.m., mais às 10 da noite, tá cedo ainda, hein? I was fighting, eu estava lutando against, contra my sleep, contra meu sono. Então, essa situação aqui é no past continuous. Eu estava lutando às 10 da noite de ontem, tá? Contra, against, my sleep, meu sono. Aí ele comenta aqui, I went to bed. Eu fui para a cama. E aí essa ação, I went to bed, ela está no passado simples. Todo mundo lembra desse verbo aqui, né? Ele vem lá do verbo to go, o verbo ir. E no passado ele é um passado irregular, portanto fica went. I went to bed. Eu fui para a cama. Vamos lá entender essa questão do past continuous na positive, na questão de frases afirmativas. Então, pelo que vocês perceberam, nós temos aqui os pronomes pessoais, eu, você, ele, ela, it. Esses três são terceira pessoa do singular. Aí nós, vocês não, nós, eles e elas. Só não temos aqui o vocês, porque o you, ele é tanto você quanto vocês. Então, tudo que tiver aqui no singular vai também funcionar pro plural. Tudo bem? Por isso que eu não coloquei lá embaixo you. Então, olha só. O verbo to be was, ele vai ficar com a primeira pessoa do singular, ou seja, você não pode falar I were writing ou you was working, estaria errado e ninguém quer falar errado. Então vamos lá, I was, então o verbo to be was fica com o pronome pessoal eu e terceira pessoa do singular também, he was, she was, it was. E aí o que sobrou foi o meu meu verbo to be were. E esse vai ficar com a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural também, porque you é você e vocês. E com o restante das pessoas, quais são elas? Nós, vocês podem perceber aqui, e eles e elas, ou seja, todo mundo do plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então tá bem aí dividido a situação, cada um vai ficar com 3 exatamente, né? Basicamente, né? 1, 2, 3, 4, na verdade, 4 pronomes pessoais para cada um desses verbos aqui, que são 2. Então, olha só, nas frases afirmativas, basicamente você precisa de um sujeito, podendo ser um pronome pessoal, nome próprio, qualquer coisa que caracterize como sujeito. Nós vimos até nas nossas frases algumas que, vou até voltar lá, algumas frases que, cadê? Que nem sempre eu vou usar, não, onde é que está? Deixa eu procurar aqui. Nem sempre eu vou usar um nome próprio, um pronome pessoal. Onde é que tá? Eu acho que eu vi errado, então. Não, eu vi errado mesmo. Não tá aqui, não. Eu pensei que eu tinha um exemplo aqui. Não temos um exemplo, mas tudo bem. Então, olha só. Qualquer coisa que indique como pronome pessoa, como sujeito. E logo em seguida, você vai ter a estrutura de presente passado contínuos, que é verbo to be seguido de verbo principal com ing. Então, verbo to be seguido de verbo principal com ing. Da mesma forma aqui, e assim por diante. Claro que isso aqui é uma frase básica, né? Uma frase onde você tem sujeito, estrutura de passado contínuos e logo seguido o complemento, podendo ser aqui um objeto, podendo ser qualquer outra coisa, aqui um substantivo também trabalhando como objeto e assim por diante. Mas, basicamente, é assim que você faz uma frase na forma afirmativa. Então, I was writing an email. Eu estava escrevendo um e-mail.
You were working a lot. Você estava trabalhando bastante. He was studying. Ele estava estudando. She was studying. Ela estava estudando. Você pode também colocar questões aqui de expressão de tempo. Já que é passado, pode colocar aqui, ó, in yesterday. Se você quer colocar que foi ontem, então você pode colocar a expressão de tempo. Ela estava estudando ontem. Ela estava estudando last week, semana passada, e assim por diante. It was raining. O que significa isso? Estava chovendo. Por que você não traduz o it aqui? Não é necessário você traduzir esse it. Até porque ele é o ele e ela para objetos e animais. Só que nesse caso, a gente só está falando estava chovendo. E aí você precisa no inglês de um pronome pessoal para completar, para vir junto com o verbo. No português a gente fala tranquilamente, estava chovendo, estava isso, estava aquilo. É possível fazer isso no português, mas no inglês não é possível. Você precisa de um pronome pessoal para acompanhar esse tipo de frase. Só que qual pronome pessoal que tu vai usar? É o it. Vai ser sempre esse para essas situações, tá? Então, it was raining. Tradução, estava chovendo. Isso aqui não é traduzido no caso. We were watching TV. Nós estávamos assistindo TV. They were eating a big dinner. Eles estavam comendo um jantarzão, um grande jantar aí. Devia estar muito bom, hein? Vamos para a próxima. Na negative, na negativa, como é que você vai fazer? A coisa que vai acontecer é apenas uma mudança, que tu sabe muito bem que na hora de negar em inglês você precisa do not. E esse not, ele vem a tiracolo do seu verbo to be. Então ele vem entre o verbo to be e o verbo principal. Perceba. Perceba que ele vem entre o verbo to be e o verbo principal. Mudei até a cor aqui. Ah, eu mudei não. Mudei. Ó, perceba. Vem bem aqui, a tiracolo. Ele tá aí na forma contracta, tá contraído. Ah, eu não gosto de usar a forma contracta. There's no problem, não há problema, solamente soluciones. Nossa, meu espanhol, portunhol tá horrível. Tá muito ruim, realmente o negócio tá feio. Mas você pode o quê? Fazer assim, ó. Você pode muito bem falar ele separado. Inclusive, quando você fala separado, você dá uma ideia até de que você está enfatizando. I was not waiting for the bus. Ou seja, eu não estava esperando o ônibus. Ou seja, aquela enfatizada básica. Agora, I wasn't é uma coisa muito informal na linguagem do dia a dia, muito utilizado na escrita, na fala, mas de forma informal. Toda a questão de contração em inglês é informal. E o americano, o britânico, todas as pessoas que falam inglês, eles gostam muito de juntar uma palavra na outra. Eles querem mesmo facilidade na hora de falar. Por isso que quando eles falam, a gente às vezes não entende muito, a gente, né? Enfim, modo de dizer, a gente não entende ali porque ele fala muito um em cima do outro. E é assim mesmo a linguagem deles. A gente não, a gente fala as palavras. Quem tem, né, uma boa dicção no português, a gente realmente fala todas as sílabas corretamente, certinho. A gente consegue ter esse tipo de situação. No inglês, não. Por isso que tem essa questão das contrações. Então, was not, I wasn't waiting for the bus. Não estava esperando pelo ônibus. You weren't listening. Você não estava ouvindo. Não se esqueça do NG aí, tá? Você tem que colocar esse ando, indo. E esse weren't aqui nada mais é que o were not. A questão da contração, né? Que ele está contraído e que ele não está. Então, quando você não quiser usar contraído, é só separar ele, mas vai ficar you were not listening. Então, você não vai colocar o not para distante, ele vai ficar ainda do lado do verbo mesmo, como você pode perceber aqui. It wasn't raining, não estava chovendo. She wasn't reading a book, ela não estava lendo um livro. We weren't staying in a hostel, nós não estávamos ficando em um hotel. They weren't working, eles não estavam trabalhando. E essa é a forma interrogativa, que também vai funcionar para todas as outras formas, vai ser desse jeito para os tempos contínuos. Mas
Na questão da pergunta, você tem essa diferença entre yes or no questions e as perguntas com WH questions, né, que são perguntas com pronomes interrogativos. Para perguntas de sim ou não, questions, perguntas de sim ou não, você vai sempre fazer como? Esquece isso aqui que são pronomes pessoais que eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Esquece essa lista aqui, olha a partir daqui, tá? Então você vai começar com o verbo to be, ele que vai para frente. Então há muito essa questão, qual é o verbo que vai para frente para perguntar? Quando você tem o verbo to be na frase, nos tempos contínuos, quem que vai para frente vai ser o verbo to be, tá? Então nós temos aqui were e aí logo em seguida you, tá? Eu sei que tá um pouco estranho de olhar aí, eu poderia ter aumentado a tela, aliás o quadrinho, mas depois desse were você vai falar you, tá? Não é were waiting não, é were you waiting for the bus? Were you waiting for the bus? Você estava esperando o ônibus? E aí é um tipo de pergunta que você pode responder com sim ou não. Sim ou não. E aí existe as short answers, são as respostas curtas, onde tu vai usar yes para afirmativa, no para negativa, tem a vírgula logo em seguida para fins de escrita, e logo em seguida tu vai colocar o pronome pessoal de acordo com a pergunta. Aqui tem you, mas o correto seria I. Por quê? Porque se a pergunta é feita para você, você vai responder com eu, sendo você, né? Você é você, você fala eu. Né? Então, você estava esperando pelo ônibus, were you waiting for the bus? Yes, I. Aí você não vai usar o were. Aí, nesse caso, você vai usar o was. Yes, I was. Ou no, wasn't. Eita, quase que eu falo outro. I wasn't, tá? Agora, aqui tá yes, you were, porque eu tô usando o mesmo you aqui, mas se eu faço uma pergunta para você, eu não vou responder por você, né? Tudo bem que existe esse tipo de contexto de eu responder por você. Se eu respondesse por você, eu usaria esse you aqui, tá? Então, voltando aqui, was she reading a book? Ela estava lendo o livro? Se sim, yes, she were. Opa, yes, she were não, tem uma coisa aqui errada. Quem foi que colocou esse were aqui? Eu vou brigar comigo mesmo, porque eu não sei se fui eu não, mas yes, she was. Que just you were aqui. Na hora que quando eu li assim, eu falei que tem algo errado. Yes, she was. Por quê? Porque você vai ter que usar o verbo to be de acordo com o pronome pessoal, que é was, obviamente. Ou no, she wasn't na negativa. E aí, nesse caso, você realmente vai responder com she ou com o nome da pessoa, porque a pergunta é feita sobre ela, e aí você vai responder sobre ela, não é ela que vai responder sobre ela mesma, tá? É nesse contexto de que alguém está falando de alguém para outra pessoa, beleza? Was it raining? Estava chovendo? Yes, it was. Sim, estava. No, it wasn't. Não, não estava. Então, as short answers, elas são feitas apenas com o yes, o no, o pronome pessoal, o nome próprio, o nome do objeto, do sujeito, né, no caso, e o meu verbo to be contraído ou não com o not, porque se for na negativa vai estar, se for na afirmativa não tem o not. Were they working? Eles estavam trabalhando? Yes, they were. Sim, eles estavam. No, they weren't. Não, eles não estavam trabalhando. Porque na hora de eu falar as minhas short answers, eu não vou usar o meu verbo principal. Eu não vou usar. Não é necessário. Você só vai usar o verbo to be, somente. Tudo bem? Vamos para agora as perguntas com WH questions, perguntas com pronomes interrogativos. Esquece esses pronomes pessoais aqui, só que estão aqui para mostrar para vocês que cada um está falando de um. E temos aqui os pronomes interrogativos. O que, qual, temos aqui o onde, aonde, por que para pergunta e o que de novo, que também, ou qual. E neste caso, nessas perguntas, você não tem aí uma resposta com sim ou não. Aí no caso, é que nem a nossa aula, né? Nossa aula foi toda cheia de perguntas com WH questions, né? Com what were you doing? Foi essa pergunta aqui. O que você estava fazendo? Aí eu teria que falar, eu estava isso, eu estava aquilo, fazendo isso, comendo isso. Aí eu preciso responder com mais elaborado. Então, para esse tipo de pergunta, na forma interrogativa, quem vem na frente não vai ser mais o verbo to be como vocês viram aqui.
quem vem na frente vai ser sempre o pronome interrogativo. Ele vem na frente, logo depois dele, aí sim... Que coisa! Aí sim, logo depois dele vem o meu verbo to be. E aí o verbo to be, você sabe, cada um vai ficar de acordo com o pronome pessoal. Não é o pronome interrogativo que determina o verbo to be, é o pronome pessoal, tá, gente? Então, what were you doing? O que você estava fazendo? Where was he going? Onde ele estava indo? Why was it raining? Por que estava chovendo? Você lembra que você não vai traduzir esse it aqui nessas situações? Então, what were they watching? O que eles ou elas estavam, esse were aí, assistindo. E aí, sim por diante. Tudo bem? Olha só, ficou aqui para o final essa informação. O past continuous também pode ser usado para descrever uma ação que ocorreu de forma repetitiva no passado. Olha só, when he was at the university, quando ele estava na universidade, he was always right, some say. Então, neste caso aqui, essa situação, ela diz que quando ele estava na universidade, ele sempre estava fazendo essa ação aqui, que está em vermelho, que é a ação de writing, que é a ação de escrever. Então, ele sempre estava escrevendo uma dissertação, algum ensaio, alguma coisa nesse sentido. Então, essa ação era repetitivamente feita quando ele estava na universidade. Então, a gente também pode usar o passado contínuo para dizer sobre ações desta forma, que ocorreu de forma repetitiva, porém sempre no passado. E o past continuous também ele pode ser usado com os verbos think, que é o verbo pensar, achar, hope, que é o verbo... Aí tem a questão da esperança, né? Eu espero. Quando você fala I hope, eu espero. Né? Questão de esperança. E wonder. Nesses casos, quando você usa essas três palavras, tanto think quanto hope e quanto wonder, que você pode traduzir para eu me pergunto, imagino aí, para dar um tom mais polido à frase ou expressar incerteza. Então, quando você fala I was thinking, eu estava pensando, e muitas vezes você estava pensando mesmo, aí você logo em seguida fala of having a party next week. Ou seja, eu estava pensando em fazer uma festa semana que vem. E aí, neste caso, a ação é a festa só para semana que vem, mas o ato de você pensar na verdade, uma questão aí pontual. Eu estava pensando, I was thinking, é aquela coisa, eu estava pensando. Às vezes você nem estava pensando, mas você fala isso para realmente ser mais polido, mais educado. I was hoping you would join us at the cafe tonight. Ou seja, I was hoping, nesse caso, esse hoping aí, ele vai ter ideia de o quê? De esperança. Então, assim, I was hoping, eu estava pensando. Você pode também traduzir para eu estava pensando, nesse sentido de, como posso dizer, de você esperar que a pessoa aceite o seu convite, porque é um convite, né? Então, I was hoping, eu estava pensando, estava esperando que você pudesse se juntar com a gente para ir para o café hoje à noite. E a segunda, que é a última, aliás, I was wondering if you could help me. Ou seja, eu estava imaginando se você poderia me ajudar. I was wondering if you could help me. Então, é isso. Então, você pode usar essas três questões, ou eu estava me perguntando se você poderia me ajudar. Então, wonder é essa questão de imaginar as coisas. Então, essas três formas você vai usar para dar um tom de educação ou expressar incerteza. Principalmente na primeira, né? Was thinking, eu estava pensando, mas eu ainda não tenho certeza. Let's practice, vamos praticar. Aí você vai fazer aquela questão comigo aqui do ing ao fim dos verbos. Aquela questão de você colocar o ing ao fim dos verbos
dependendo aí do seu verbo e da regra lá que a gente estudou lá na aula de presente contínuos. Tudo bem? Então, como é que vai ficar? Vamos para a primeira? It faz parte da regra geral. A regra geral diz o seguinte: verbos que não terminam com nenhuma daquelas situações que a gente viu na aula do presente contínuos, tu só coloca ing no fim delas. Eat, verbo comer, eating, comendo. Na próxima, você tem o verbo cook. O verbo cook, que é o verbo cozinhar. E aí ele também faz parte da regra geral, onde você só acrescenta o ing. Vai ficar como? Cooking, cozinhando. Talk, o verbo conversar, vai ficar como aí? Também faz parte da regra geral. Então, você só acrescenta o ing. Talking, conversando. Esses verbos são fáceis. Assim como listen, também faz parte da regra geral. E por que ele faz parte da regra geral? Porque, olha só, veja bem, ele termina com o quê? Consoante, vogal, consoante. Você deve pensar. Só que, presta atenção. Listen, listen. Quando você vai aplicar essa regra do CVC, você tem que ter a última sílaba tônica. A última sílaba tônica. E aí, quando o verbo possui mais de uma sílaba, a gente precisa ter certeza de que a sílaba final é a que tem o acento primário, que não é o caso aqui. Por isso que a gente vai usar essa situação de listening. Listening, onde você não vai dobrar a sua última consoante. Neste caso aqui, mesmo ele sendo CVC, você não vai dobrar a última consoante. Já ao contrário, deixa aqui, que é CVC, só que ele também é um verbo monossilábico, só tem uma sílaba. Todos os verbos monossilábicos, eles naturalmente já entram na regra do CVC. Então vai ficar getting. E esse verbo get, ele tem várias traduções, vai depender muito do contexto, portanto não vou traduzir aqui. Então, get pode significar diversas coisas dependendo do contexto. Tem um dicionário só para ele, só para vocês terem ideia. Então, aqui eu tive que dobrar minha última consoante, porque faz parte da regra dos verbos que terminam com CVC, consoante, vogal, consoante, onde eu dobro a minha última consoante para poder acrescentar ing. Muito bem? E vamos para a próxima. Have vai ser a regra dos verbos que terminam com E. Verbos que terminam com E, você tira o E e acrescenta ing. Wear, que é o verbo vestir, faz parte da regra geral, ou seja, wearing, só acrescenta ing. Go faz parte da regra geral também, ficando going. Muito bem? Então é isso, bem simples. E vamos para a próxima rapidinho, onde você vai complete the sentences, completar as sentenças with the past continuous, com passado contínuos, forma do passado continuous of the verbs in brackets, ou seja, nos verbos em parênteses, entre parênteses. Então o que você vai ter que fazer aqui? Presta atenção que essa atividade deve ter aí na sua aula ponto 2. Então o que você vai fazer? Esse verbo vem para cá, mas ele vem para cá com o meu ing e antes dele eu preciso colocar, como é passado contínuo, o verbo to be no passado. Então na letra A, como é que ficaria? Se é eu, qual é o verbo to be que eu uso? Was. I was wearing jeans and a t-shirt. Eu estava vestindo um jeans e um t-shirt. Na letra B, listen. Então, meu verbo passa para cá com ing, mas antes dele, por ser uma frase afirmativa, todas são frases afirmativas, você vai colocar o verbo to be de acordo com o pronome pessoal, que é qual? Were. We were listening. Nós estávamos ouvindo. Na C é Lisa. A Lisa é uma moça. Terceira pessoa do singular, apenas uma pessoa. Study faz parte da regra onde você tem o Y precedido de consoante, você não faz nada nesse caso. Então, você vai fazer o quê? Lisa was studying. Por que você precisa colocar esse verbo to be? Lembra? A gente está falando de passado contínuo. Passado contínuo precisa do verbo to be. Sem o verbo to be, tu não vai poder falar esse ando, indo. Lisa estudando no quarto dela. Não, você precisa do estava.
do estava, desse verbo to be, que vai significar ser ou estar, mas aqui sempre vai ter a tradução de estava. Na penúltima temos lá, they were having dinner at the moment. Eles estavam o quê? Jantando no momento. Então, have passa para cá sem o e, a regra lá de verbos que terminam com e. E na última, Liz and Matt, tudo bem que é uma moça e um rapaz, mas é plural, porque são duas pessoas, portanto o verbo aqui vai ser o verbo were. Então, Liz and Matt were playing football in the park. Liz e o Matt estavam jogando futebol no parque. Essas são as nossas referências e... That's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. E a gente vai ficar daqui a pouco na nossa aula ponto 2 de Review and Exercise. See you next class. Bye bye.